Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, aonde aprendemos uns com os outros. E ao aprender uns com os outros, nós estamos dentro da lei, cumprindo a lei do nosso Pai Criador, né? Que o nosso Pai Criador nos criou, como eu já falei, simples e ignorantes, todos nós. Mas dentro de cada um de nós, Ele colocou a sua lei de amor, de justiça, de caridade, de bondade, não é? Todos nós temos a lei de Deus em nós. E para evoluirmos, para crescermos, para sermos felizes, nós precisamos estar dentro das leis do nosso Pai. Temos que cumprir a lei. Moisés deixou os 10 mandamentos, não é? Para seguirmos dentro de nós. Aí veio o Mestre Jesus, simplificou, mas não destruiu a lei como ele falou. Porque quem ama não mata, não rouba, não deseja a mulher do próximo, não cobiça as coisas alheias. Todos os 10 mandamentos resumidos em amarmos uns aos outros. Então, precisamos nos amar, né? E amar o nosso próximo. Então, amando, nós estamos cumprindo todo o mandamento. Olha o que Deus quer de nós, que nos amemos, o melhor, não é? E nós deixamos o orgulho, a vaidade, a maledicência, né? Falar, às vezes, mais alto. Mas, como estamos aprendendo uns com os outros, né? Como já conhecemos um pouquinho do Mestre Jesus e já estamos seguindo os seus passos, não é? Estamos seguindo, sim, mas precisamos seguir mais. Precisamos nos esforçar, né, meus irmãos? Precisamos trocar, né, o homem velho pelo homem novo e fazendo um benefício a cada dia, né? Fazendo, porque temos todos os dias, temos, né, aquela bênção do alto para levantarmos e seguirmos à frente. A cada dia nosso Pai Criador nos dá uma lição, né, para aprendermos, não é? Para expiação, para expiar as nossas faltas, não é? E o perdão para as nossas ofensas, nos humilharmos, não é? Pedirmos perdão e, depois de pedirmos perdão, nos acertarmos com a lei, né? Com a lei de Deus. Então, perdoando, não fazendo mais, né? E seguindo em frente. Então, é isso que nós estamos, né? Fazendo, né, meus irmãos? Passos lentos, mas certeiros. Porque quando a gente aprende uma lição, a gente exercita em nós, passa à frente, já subimos um degrau e não descemos mais. Quando aprendemos a lição, nós já estamos preparados para a próxima. E a próxima, e a próxima, e a próxima, até chegarmos à nossa autoiluminação, não é, meus irmãos? E falando em sermos felizes, nosso Pai Criador nos quer felizes, eu volto hoje, meus irmãos, a uma lição, vamos dizer, né, da nossa querida Cecília Meirelles. É uma força que ela nos dá, uma lição para nós, né, com o título A Arte de Ser Feliz. Essa lição, ela se encontra, claro que está nos livros dela, né, mas o nosso querido psicanalista Adeilson Sales colocou no prefácio do livro dele. E eu, estudando umas lições aqui no livro dele, eu achei de bom tom passar a arte de ser feliz para nós. Para a nossa evolução, para a gente ter uma noite tranquila, serena, né? E a arte de ser feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela,
havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas, todas as manhãs, vinha um pobre com um balde, em silêncio, e atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma regra, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes, abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes, encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes, um galo canta, às vezes, um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que as coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para vê-las assim. Vou repetir, como gosto de repetir a última estrofe, eu sempre fui assim, meus amigos, para eu gravar mesmo uma lição, a última, e até 10 vezes, até aprender. Bom, mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que as coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para vê-las assim. Cecília Meirelles, essa doce poetisa, né? Que tanto nos encanta e tanto nos orienta, né? E tanto fala ao nosso coração. Então, nós fiquemos com essa poesia. Meus irmãos, que todos tenham uma ótima noite. Não esqueçam das orações. Se puderem reservar pelo menos uns 10 minutinhos para fazer o que Santo Agostinho fazia, mentalizar desde que levantou até a hora que está deitado, tudo o que fez, analisar se fez alguma coisa, se ofendeu alguém, se fez alguma coisa que não deveria fazer, que acerte, né? Maravilhoso. Então, fiquemos na doce paz de Jesus, agradecidos por esse dia, por mais uma experiência vivida, né? Nesse planeta Terra, nesse planeta de amor, porque Deus criou tudo de bom para nós. E nós, com a nossa maledicência, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, vamos, né, querendo passar por cima de tudo, fazendo a nossa vontade, só a nossa vontade, que não está certa, né, meus irmãos? Nem tudo, né? Que precisamos aprender, que não podemos errar tanto, não é? Porque já erramos tanto, não é? Vamos ao aprendizado, né? Vamos sorrir, vamos ser felizes, não é? Vamos amar uns aos outros, vamos nos esforçar para perdoar, não é? Então, meus irmãos, outro dia eu estava ouvindo uma palestra, né, sobre o perdão, né? E o perdão que tem que ser sentido no coração, não é? Tem que perdoar, né? Perdoar com amor, né? E mesmo que a gente não consiga pedir perdão a quem nos ofendemos,
a gente pede em pensamento, né? Porque somos espíritos, não é? Pedimos perdão no pensamento, envolvendo aquela pessoa no pensamento e chegando e pedindo perdão, né? Se tivermos, né, já suficientemente fortes para chegar e pedir perdão para a pessoa, se tivermos a chance, né? Porque às vezes a gente vê o nosso erro e a pessoa já está do lado de lá, não é? Então, a gente pede perdão também. Mas se puder, quando está a caminho, né, já pedir perdão, aí, né, é mais fácil. Bom, então fiquemos na doce paz de Jesus, né, meus irmãos? Tenhamos ótimo sono, alegres sonhos e vamos despertar com certeza, com muita alegria, já no outro dia que o nosso Pai Criador preparou para todos nós. Não nos esquecendo, assim que abrirmos os olhos, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E vamos fazer valer a oportunidade que Deus nos dá. Fiquemos na doce paz. Até o nosso próximo encontro. Aquele joinha no nosso canal, porque nós estamos prosseguindo, não é? Estamos todos juntos a caminho da nossa autoiluminação. Onde quer que estejamos, pensamos em Jesus, pensamos nos mandamentos, pensamos no bem, sempre no bem, que o bem estará sempre conosco. E assim é.